Este documentário é baseado em pesquisas recentes sobre a jornada épica de Lehi e sua família através da Península Árabe até as Américas. Estes são os locais no Oriente Médio onde Lehi provavelmente viajou. O profeta Joseph Smith disse uma vez a seus colegas: se você viver até o próximo século, será testemunha das inumeráveis evidências do Livro de Mormon. Jornada de fé. A história da jornada épica de Lehi e Saria se inicia neste lugar, em Jerusalém. Na época de Lehi, Jerusalém era uma simples colina rodeada por uma muralha levantada por Davi e Salomão. É a cidade que Lehi andava com frequência e na qual via muitas pessoas que lhe eram familiares. O templo era um local central onde as pessoas iam para oferecer sacrifícios e orações. Esta cisterna estava aqui nos dias de Lehi e Saria e era uma fonte vital de água para toda a cidade. Uma das tarefas de Saria talvez fosse a de recolher água todos os dias para a sua família. Existe uma nascente em Jerusalém, a nascente de Gion, cujas águas passam por um túnel até o poço de Siloé. Lehi e Saria provavelmente conheciam este lugar e o visitavam. Talvez este fosse o lugar onde ela encontrava as pessoas falando sobre o que seu esposo estava fazendo ou dizendo. A família de Lehi era uma família próspera, de várias maneiras. Eles possuíam rebanhos, tinham uma casa em Jerusalém, possuíam o que se chamava uma terra de sua herança, uma terra designada como herança, e possuíam riquezas como prata, ouro e objetos preciosos. No início do livro de Mormon, vemos que Lehi soube que era da tribo de Manassés. Manassés era uma tribo que formava parte do Reino do Norte, o qual havia sido levado cativo um século antes do início do livro de Mormon. Parece que Lehi e sua família eram forasteiros a essa comunidade e que Labão era provavelmente seu parente. É por isso que ele possuía os registros de José. Eles eram descendentes de José e o registro josefita, que havia sido gravado sobre as placas de bronze, estava na posse de Labão. A posse dos registros era um símbolo de status, assim como o de líder do clã. Labão comandava 50 soldados dentro dos muros de Jerusalém, o que significa que ele era um oficial militar e um comandante de alta posição. Na época de Lehi, Jerusalém estava passando por um período de muita dificuldade. Embora Jerusalém não fosse poderosa no tamanho e em termos de poder político e força militar, era uma cidade de grande importância em termos de assuntos internacionais. O reino de Judá se encontrava no meio de uma disputa política entre não apenas 2, mas 3 impérios. Egito no sudoeste, o Império da Babilônia em pleno apogeu e o Império da Assíria, que estava enfraquecendo. Assim, havia grupos e facções em Jerusalém que acreditavam que a segurança dependia de sua submissão aos egípcios. Outros acreditavam que deveriam unir-se com Babilônia e outros desejavam afiliar-se com os assírios. O problema político fundamental da Judéia era o de um país pequeno encurralado por superpotências que estavam em guerra entre si e que usavam esse país como campo de batalha. Então você tem essas diferentes facções lutando por uma posição. Jerusalém estava encurralada e era difícil para eles determinar com quem deveriam formar uma aliança. Era uma situação instável, caótica e incerta. Judá estava ameaçada e consciente disso. Só não sabia como reagir. E se eles não tomassem a decisão correta, estariam se arriscando a serem destruídos. E claro, eles tomaram a decisão errada e foram destruídos.